E se eu te dissesse que o maior erro da humanidade não foi um crime, mas a ocasião para o maior ato de amor, e que o seu sofrimento hoje pode ser parte central disso? Para entender, precisamos ir até um lugar específico, o Monte Calvário. Ele não foi escolhido por acaso. Aquela elevação rochosa, que parecia uma caveira, guardava uma conexão milenar que unia o passado ao futuro. 2000 anos antes, naquele mesmo monte chamado Sião, algo extraordinário havia acontecido. Um pai subiu a montanha carregando fogo, enquanto seu filho carregava lenha nas costas. Era Abraão e Isaac, vivendo o ensaio do maior ato de amor que o mundo conheceria. A história de Abraão nos revela algo profundo sobre o sentido da vida. Deus havia prometido a ele uma descendência e, após anos de espera, nasceu Isaac, o filho da promessa. Mas então veio o pedido mais difícil, oferecer Isaac em sacrifício. Para nós, isso soa absurdo, talvez até cruel, mas é porque o verdadeiro significado de sacrifício foi profundamente distorcido. Não é o que você aprendeu ou imagina. Sacrifício não é, em sua essência, algo doloroso ou sem sentido. É exatamente o oposto, é a razão pela qual você existe. Desde o princípio, Deus criou o ser humano com um propósito claro. Crescei, multiplicai-vos e dominai a terra, disse ele a Adão e Eva. Mas dominar para quê? Para se tornar dono egoísta. Não, para receber todos os dons da criação e, num ato de liberdade e amor, oferecer tudo de volta a Deus, reconhecendo-o como a fonte de toda bondade e beleza que existe. Pense em seu casamento ou em qualquer relacionamento que você valoriza. Como você demonstra amor verdadeiro, sacrificando-se? Quando você deixa de assistir seu programa favorito para dedicar tempo ao seu cônjuge, está fazendo um sacrifício. Você renuncia a algo bom por alguém que ama. Não é perda, é ganho. É nesse ato de entregar que você encontra plenitude. O sacrifício é a linguagem do amor e fomos criados para falar essa linguagem com Deus. Pense agora na última vez que você sacrificou algo, por menor que seja, por alguém que ama. Qual foi a sensação? Foi uma perda ou um ganho real em um nível mais profundo? Essa sensação de ganho é o coração do sacrifício original. O problema começou quando o pecado entrou no mundo. Adão e Eva quebraram essa relação de amor e entrega. A partir daí, o sacrifício ganhou uma dimensão adicional. Não apenas adorar, mas também reparar. Não apenas oferecer o que é bom em gratidão, mas também desofender a quem ofendemos. O sacrifício passou a carregar duas faces, o amor que dá e o amor que repara. E foi exatamente isso que Abraão começou a entender naquele monte 2 milênios antes de Cristo. Abraão subiu o Monte Sião com uma tocha acesa na mão, símbolo da fé que ardia em seu coração. Isaac, obediente, carregava a lenha que seria usada no altar. Aquela cena não era apenas um momento dramático da história antiga. Era uma profecia viva do que aconteceria exatamente no mesmo lugar. A tocha e a lenha voltariam a subir aquele monte, mas desta vez em pessoas diferentes. A fé e a obediência se encontrariam novamente no lugar do sacrifício supremo. Maria, a mãe de Jesus, subiu o Calvário com a fé ardendo em seu coração, como Abraão havia feito. Jesus, como Isaac, carregou a madeira nas costas, não mais lenha para um altar, mas uma cruz para sua própria morte. A diferença, desta vez, o sacrifício não seria interrompido. Não haveria um anjo para deter a mão. Jesus era o verdadeiro Isaac, o filho que seria realmente oferecido. E também era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo.
Mas aqui surge uma questão profunda que pode ser difícil de assimilar. Jesus é Deus feito homem. Ele ofereceu o sacrifício perfeito na cruz. Mas há algo que Jesus, por sua natureza, não podia oferecer por si mesmo. A fé parece estranho. Imagine a redenção como uma ponte perfeita construída por um engenheiro genial, Cristo, para cruzar um abismo. O engenheiro não precisa de um mapa para sua própria ponte, ele é a fonte do projeto. Mas para que as pessoas comuns comecem a atravessar com confiança, elas precisam de um guia que carregue a primeira tocha e confie no caminho. Maria foi essa guia, oferecendo a fé humana perfeita, a confiança que iluminou o caminho para todos nós. Ela ofereceu a fé perfeita que Jesus, sendo Deus e possuindo conhecimento pleno, não precisava ter. É aqui que Maria entra de forma única e insubstituível. Ela subiu o Calvário carregando a tocha da fé, unindo-se ao sacrifício de seu filho de maneira singular. A fé de Maria completou, humanamente falando, o que estava acontecendo naquele monte sagrado de Jerusalém. No Calvário, duas realidades coexistiam no mesmo espaço e tempo. Uma visível, horrível, cheia de crueldade e pecado. Outra invisível, sublime, transbordando amor infinito. Se você filmasse apenas o que estava acontecendo externamente, teria um filme de terror. Soldados bêbados, açoites brutais, zombarias cruéis, pregos atravessando carne humana. Mas por trás daquela cena de horror, algo glorioso estava acontecendo. Um mistério de amor que só os olhos da fé poderiam enxergar. O Calvário foi o cenário do maior crime que a humanidade já cometeu. Foi o deicídio à morte do próprio Filho de Deus feito homem. Anás e Caifás sabiam quem Jesus era, viram milagres, ouviram testemunhos. Não foi ignorância, foi malícia. Tanto que planejaram matar até Lázaro para esconder as provas do poder divino de Jesus. Aquilo foi satânico. Pilatos também sabia. Ele reconheceu publicamente a inocência de Jesus. Sua esposa o alertou, mas Pilatos escolheu a conveniência política. Lavou as mãos teatralmente, como se pudesse se isentar da culpa que sua consciência já proclamava. Herodes sabia. Tratou Jesus como entretenimento circense. Todos sabiam o que estavam fazendo. E, no entanto, ali mesmo, naquele cenário de trevas, Jesus ofereceu o sacrifício perfeito. Enquanto os pregos eram martelados, ele repetia: Pai, perdoai-los, eles não sabem o que fazem. Lucas deixa claro que Jesus não disse isso apenas uma vez. Ele ia repetindo continuamente. Aquele sangue era mais eloquente que o sangue de Abel, que clamou por vingança. Jesus clamava por misericórdia enquanto a humanidade o assassinava. Dois movimentos opostos se cruzaram na cruz. De baixo para cima, o maior pecado já cometido, a rejeição do amor infinito. De cima para baixo, o maior ato de amor já realizado, a entrega total que repara todos os pecados. O crime forneceu a ocasião. Deus, em sua providência soberana, transformou o pior mal no maior bem. Onde o pecado abundou, a graça superabundou infinitamente. Este é o mistério central da fé cristã que transforma nossa visão de sofrimento. Deus não causou o mal da cruz, mas usou-o para um bem infinitamente maior. Jesus não veio ao mundo para ser assassinado, ele veio para oferecer um sacrifício de amor. O crime dos homens não era necessário, mas uma vez que o cometeram, Deus fez daquela hora das trevas o momento da maior luz. O Calvário se tornou o altar do universo. Precisamos entender que o sacrifício de Cristo não foi apenas negativo, apagando débitos.
foi primeiramente positivo, oferecendo algo infinitamente precioso a Deus. Finalmente, havia um coração humano dando a Deus o amor que ele merece receber. Este é o aspecto mais importante e frequentemente esquecido da cruz. Não apenas reparação, mas adoração perfeita. Lembre-se, mesmo sem pecado no mundo, o sacrifício de amor seria o propósito da vida. Adão e Eva deveriam ter oferecido a criação de volta a Deus em gratidão. O pecado não criou a necessidade do sacrifício apenas, acrescentou a dimensão da reparação. Jesus, como novo Adão, realizou o que o primeiro Adão deveria ter feito, oferecendo tudo ao Pai num ato supremo de amor. O valor desse sacrifício é infinito porque Jesus é Deus. Um coração humano oferecendo amor, mas o coração do Filho de Deus encarnado. Portanto, aquele amor possui valor divino. Nenhum pecado, por maior que seja, pode superar o valor daquele amor. Todos os pecados de todos os seres humanos são infinitamente menores que o amor de Cristo na cruz. A balança da justiça pende completamente para o lado do amor. Isso não é a teologia da prosperidade que transforma o sacrifício em comércio. Dou para receber mais é uma mentalidade que perverte o seu verdadeiro significado. O sacrifício autêntico é amor gratuito, doação sem cálculo. Ofereço a Deus porque Ele merece, não para ter um retorno material. A retribuição de Deus é o céu, a alegria, a paz. Mas isso é consequência, não motivação. A motivação é amor puro. Essa compreensão correta do sacrifício transforma sua vida. Quando você entende que foi criado para amar através da entrega, o sofrimento ganha um novo sentido. Suas renúncias diárias, suas dificuldades, suas pequenas e grandes cruzes, tudo pode ser unido ao sacrifício de Cristo. Você não está apenas aguentando a vida. Você está oferecendo um sacrifício de amor que tem valor eterno. Sua depressão, sua ansiedade, suas lutas podem se tornar madeira para o altar do amor divino. Como você, em sua vida comum, pode se unir a esse mistério? A resposta está na fé. A mesma fé que Maria carregava como tocha acesa. A fé não é simplesmente acreditar que Jesus existiu. É uma união pessoal, íntima, com Cristo e seu sacrifício. É dizer com todo o seu ser, também ofereço minha vida a Deus unida à oferta de Jesus. Aqui está a beleza do papel de Maria. Jesus não precisava de ninguém para redimir o mundo. Seu sacrifício é perfeito e completo. Mas ele quis associar sua mãe e, por extensão, todos nós à obra da redenção. Maria estava ao pé da cruz não como espectadora passiva, mas como participante ativa pela fé. Ela oferecia seu filho, unindo sua vontade à vontade dele, sua dor transformada em oferta amorosa. Você é chamado a fazer o mesmo. Quando você acorda ansioso e, ao invés de se desesperar, oferece aquela ansiedade a Deus unida aos sofrimentos de Cristo, você está sacrificando. E quando você enfrenta a depressão e, em meio às trevas, escolhe confiar que Deus tem um propósito maior, você está carregando sua cruz unido a Jesus. E quando renuncia a um prazer para dedicar tempo à oração ou ao próximo, você está fazendo o que foi criado para fazer, sacrificar por amor. A missa torna isso ainda mais real. Mel Gibson entendeu isso em A Paixão de Cristo, intercalando cenas do Calvário com a última ceia, porque a missa é o Calvário. O sacrifício de Cristo não é apenas lembrado, é tornado presente. E quando você participa da Eucaristia, você está no Calvário, aos pés da cruz, unindo sua vida àquele sacrifício infinito. Esta é a resposta cristã para o vazio existencial.
Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração e concluiu que o ser humano precisa de sentido para viver. O cristianismo responde: você nasceu para amar através do sacrifício, para receber os dons de Deus e devolvê-los em gratidão, para unir suas cruzes à cruz de Cristo. Este é o sentido verdadeiro inscrito na própria estrutura da realidade. Voltemos àquela cena no Calvário. Externamente apenas horror. Um observador veria um crime, mas Nossa Senhora via o invisível. Com os olhos da fé, ela enxergava o sacrifício de amor acontecendo simultaneamente. Via o Filho oferecendo ao Pai o amor infinito. Via a redenção do mundo naquele madeiro que se tornava árvore da vida. São João também estava lá. Ele viu a cena brutal, mas com os olhos da fé contemplou o mistério. Por isso pôde escrever: tanto Deus amou o mundo que entregou seu Filho único. Não foi os homens mataram Jesus. Foi Deus entregou um ato voluntário. Jesus mesmo havia dito: ninguém tira minha vida de mim, eu a dou livremente. A fé é o que distingue uma visão da outra. Sem fé, a cruz é tragédia. Com fé, a cruz é a suprema revelação do amor de Deus e do sentido da vida humana. É por isso que Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para os que creem. Sua vida precisa dessa fé para fazer sentido, especialmente nos momentos de trevas. Quando a depressão parece um túnel sem fim, quando a ansiedade aperta seu peito, quando tudo parece perdido, é exatamente aí que você precisa dos olhos da fé. Para ver que suas cruzes podem ser unidas à cruz de Cristo, que seu sofrimento não é inútil, mas pode se tornar sacrifício redentor. Este é o convite final. Cristo não promete uma vida sem cruz, promete que sua cruz terá sentido. Ele não garante ausência de sofrimento, garante que o sofrimento pode ser transformado em amor. Você nasceu para isso, para receber os dons de Deus, inclusive as cruzes, e oferecê-los de volta em sacrifício. Una-se ao sacrifício de Cristo. Esta é sua salvação, seu sentido, sua esperança. Comente abaixo. Qual cruz na sua vida você pode começar a enxergar como um sacrifício de amor a partir de hoje? Compartilhe este vídeo com uma pessoa que está passando por dificuldades e talvez precise ouvir que seu sofrimento pode ter um propósito divino.